Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Encontro Padrão Ouro e vamos, então, passar para o Arnaldo, que vai fazer a apresentação da nossa convidada. Arnaldo? Muito bem, Laís. Muito obrigado por atender o nosso convite. Você é professor e nas formações da Universidade Federal de Goiás, é conselheiro do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, ligado à Presidência da República do Brasil, é pesquisador da Rede Brasileira de Bioquerosene e Hidrocarbonetos Renováveis para a Aviação, RBQAV, e do TED Federal de Juiz de Fora, com a Secretaria de Aviação Civil, a SAC, do Ministério de Portos e Aeroportos, que trata do tema combustíveis sustentáveis da aviação, ou SAF, que é a sigla conhecida a nível mundial. A Laís é doutora e mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, que é promovido pela Unesp, Unicamp e PUC de São Paulo. Tem estágio de pesquisa na Georgetown University, fez estágio de pós-doutorado no mesmo programa e também na UNB. A Thaís colaborou com a redação de parte da legislação brasileira, que trata de biocombustíveis em geral, e vai nos contar mais detalhes sobre isso durante a apresentação e as perguntas. Muito obrigado novamente. Muito obrigada, Arnaldo, pela oportunidade. Acho que agora a gente vai conseguir seguir adiante. Vou fazer uma apresentação, então, um pouco mais rápida desse começo, mas a ideia, então, é trazer para vocês esse panorama um pouco geral da legislação, o que os outros países estão fazendo em termos de combustível sustentável de aviação. Então, eu tinha mencionado, a gente fez esse estudo no âmbito do projeto ProQR, que era uma iniciativa dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas também apoiado pelo Ministério de Minas e Energia com a GIZ, e teve esse estudo de governança e políticas públicas de incentivo à produção do SAF, onde a gente faz uma comparação entre alguns países selecionados, e convido vocês a acessarem depois o QR Code, se quiserem algumas informações adicionais. Em relação, então, à definição de querosene, de aviação alternativa, né, trago aqui a resolução da ANP de 2019, no qual, né, fala que são combustíveis drop-in, então são hidrocarbonetos líquidos de origem renovável, que têm funcionalidade equivalente aos combustíveis fósseis, baixo teor de oxigênio e alta estabilidade, são totalmente compatíveis com a infraestrutura existente e são combustíveis descarbonizados. Uma outra definição da Sustainable Aviation Fuels Roadmap é que o combustível sustentável é aquele que é produzido a partir de biomassa ou carbono reciclado, devem atender aos rigorosos padrões de sustentabilidade em relação à terra, água e uso de energia, devem evitar impactos diretos e indiretos de mudança do uso da terra, por exemplo, desmatamento tropical, não podem concorrer com culturas alimentares, proporcionam um impacto socioeconômico positivo e geram impacto mínimo sobre a biodiversidade e os valores de conservação. E eles devem ter sido certificados por um padrão de sustentabilidade apropriado. Então, no âmbito dos regimes internacionais, né, a gente sabe que, desde o Acordo de Paris, a gente tem metas importantes para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. E aí, no âmbito específico do setor aéreo, né, existe a a Organização da Aviação Civil Internacional, a OACI, e dentro desse organismo, né, existe um mecanismo de compensação das reduções de emissões aéreas chamado CORSIA. E o CORSIA, ele está em uma fase voluntária dos países, então os países que querem, né, fazer os relatórios das suas emissões e já começar a fazer as compensações podem fazer, mas a partir de 2027 é que ele realmente entra em vigor a fase mandatória. Apesar disso, né, atualmente são 115 países que estão participando do CORSIA voluntariamente. A partir de janeiro do ano que vem já existe a inclusão de mais 10 países que manifestaram-se que interesse em entrar no CORSIA, e em 2027 o Brasil, China, Índia e Rússia, né, os principais
países aí contrários à fase voluntária, mas que, obviamente, se comprometem a entrar na fase mandatória. Existem alguns países, que é os que estão em amarelo, né, que eles não precisam fazer parte do CORSIA, seja pela questão do desenvolvimento, seja pela questão do número, né, de emissões do setor aéreo, então eles não precisam entrar. Se eles quiserem, eles podem entrar. E a base do CORSIA, antes era, quando foi pensado o programa 2019-2020, como teve a Covid, então ficou estabelecido que seria só a base das emissões, né, de 2019, mas no começo desse ano foi definido 85% do total das emissões de 2019, que vão ser realmente a baseline, né, a base desse programa para até 2035. Então, o critério de escopo, né, são as emissões da aviação no âmbito internacional, de um país para outro que é elegível a participar do programa. Então, as emissões domésticas não entram nesses relatórios que estão sendo desenvolvidos no âmbito do CORSIA. Uma vez que feita o cálculo das emissões e quanto que cada país deve, né, fazer a compensação, ou ele pode usar o SAF, o combustível sustentável de aviação, e comprovar que ele realmente, ao usar o SAF, então já fez a diminuição das emissões que ele tinha, ou ele pode também comprar créditos nesses 8 mercados elegíveis pelo CORSIA. Então, não é qualquer mercado de carbono, por exemplo, que faz parte do programa, mas apenas esses 8. Existe, obviamente, a possibilidade de o grupo, né, técnico dentro do CORSIA incorporar outras iniciativas, e depois eu posso comentar a respeito, por exemplo, do RenovaBio que a gente tem aqui no Brasil. Basicamente, então, um overview sobre como que está o estado, né, de SAF agora. 27 aeroportos são capazes de distribuir SAF, então, aqui no mapa vocês podem ver onde está em laranja, né, amarelo um pouco mais escuro, é onde já estão distribuindo SAF, e onde está em vermelho é onde possivelmente logo irão distribuir SAF. Além disso, queria ressaltar então aqui que o aumento, né, de anúncios desses aeroportos tem sido substancialmente alto a partir de 2021, né, se comparado com os anos anteriores. Então, eu queria destacar isso. Voltando, então, à parte mais do overview, existem 32 políticas já adotadas ou que estão em desenvolvimento nos vários países do mundo, e que depois eu vou explorar mais com vocês. 42,5 bilhões de litros de SAF em contratos, né, off-taking agreements, 11 processos de produção já instituídos no âmbito da ESTM, eram 7, agora são 8 rotas, 3 coprocessamentos e mais 5 que estão em avaliação. E 42 matérias-primas que também são elegíveis dentro do CORSIA. Isso produzindo dentro das 206 iniciativas, né, das usinas, que podem, então, gerar 71 bilhões de litros por ano, essa capacidade total. Então, depois dos aeroportos, entramos nas rotas tecnológicas. Então, logicamente, existe iniciativas ainda que têm um nível de maturidade muito mais baixa, né, que estão ainda saindo da parte de bancada, indo para uma parte de plantas piloto. A rota que tem sido, que tem, né, a maturidade tecnológica maior é a rota REFA, que daí usa oleaginosas, né? No Brasil, a gente tem um potencial significativo da rota, por exemplo, a TJ, que daí é álcool to jet, então a gente que é um grande produtor de etanol teria a capacidade de se beneficiar, então, mais dessa rota, mas não só ela. Então, destaco também que existe uma questão de aproveitamento das potencialidades regionais que a gente tem pensado, né, no âmbito do Brasil e também, obviamente, do mundo. Mas aí,
esse gráfico ele já é de 2020, então não encontrei um mais atualizado para trazer para vocês hoje, mas mostra as empresas que também estão, né, investindo nessas rotas tecnológicas. Essa aqui é a nova rota, né, que foi recentemente aprovada, então ela é desenvolvida em parceria pela Swedish Biofuels, a Lufthansa, Sky Energy, E4Tech, SCA, Remesk Quercus e essa Universidade de Bruxelas. E também, então, recentemente, outro processo de coprocessamento foi aprovado, então, dentro da ICAO tem mais informações sobre ela, né? Aqui é o anúncio agora a invasão é do meu cachorrinho, tá bom? Voltando aqui, então. Deixa eu tirar isso aqui. Esse é o anúncio da Swedish Biofuels, mostrando, né, que a STM tinha, então, aprovado, e essa é uma rota também que avança no sentido de poder usar 100% de SAF. Aí é uma questão bastante importante, no sentido de que a maioria das rotas aprovadas até recentemente podiam usar só até 50% de SAF nas aeronaves, por uma questão dos próprios motores, né? Aqui eu estou cheia de engenheiros, então vocês vão entender melhor do que eu essas questões, mas que essa é uma rota, então, promissora no sentido de avanços ainda maiores. Eu quis trazer também esse gráfico para vocês, né, que mostra a questão do World Economic Forum, mostrando o quanto que daí a projeção de investimento de SAF vai aumentando relacionado às rotas. Então, as rotas que têm o TRL mais alto, obviamente o REF agora teria mais investimentos, mas progressivamente, né, até 2050, vai aumentando os investimentos, principalmente na Power to Liquid. Essa Power to Liquid... aqui, né, ouvi falar que tem muita gente que mexe com solar, eólica, então realmente precisa, né, desse input de energia renovável, dessas fontes, né, para dentro do processo de Fischer-Tropsch, então depois produzir, então, o Power to Liquid. E a GIZ tem investido muito nesse tipo de iniciativa, porque obviamente seria mais fácil, né, de ser produzida aí no mundo todo, né, pela questão das matérias-primas. Aqui já é um outro gráfico interessante, que ele vai mostrar, então, por rota tecnológica, né, o quanto que é preciso de gasto com a matéria-prima, com o CAPEX e o OPEX. Então, também isso é importante de se ressaltar, porque já que, né, agora são 8 rotas, né, mas cada rota e cada matéria-prima vão ter um impacto diferente, então, no custo dessa produção, e, obviamente, né, vai impactar no preço final. Trouxe também para vocês alguns destaques de um relatório da ATEG, né, que mostra, então, que até, então, 2050, né, para atingir esse net zero anunciado já desde 2021 pelas empresas aéreas, vão precisar de até 445 milhões de toneladas de SAF, né, e que nisso, então, a indústria, né, vai precisar de 5.000 a 7.000 refinarias, né, biorefinarias até 2050. E essa estrutura, né, vai requerer, então, entre 1 bilhão e meio de dólares para conseguir atingir essas metas que estão anunciadas. E todo esse investimento criaria, né, em torno de 14 milhões de empregos. Só um segundinho que eu vou tirar o som aqui da criatura. Obrigada. Então, nesse mesmo estudo de cenários, né, ele mostra como que é interessante a gente observar para chegar, né, nessas previsões de 2050, né, se a gente vai ter opções políticas, né, que pressionem por tecnologia, que pressionem agressivamente pelo, né, desenvolvimento mais enfático de SAF, ou, né, que tem uma perspectiva mais
aspiracional, que ele chama aqui, né, e agressivo ao mesmo tempo. Então, são os vários cenários ali que podem garantir mais ou menos, né, a capacidade produtiva de SAF ao longo, até chegar ao marco, né, de 2050. E o que eu achei interessante é também essa divisão geopolítica. Então, quanto que dentro da América do Norte seria, né, possível essa produção do Oriente Médio, da América Latina e do Caribe, Europa, Ásia, Pacífico, África e o sentido global, né? Então, disparado aí, a gente vê a Ásia-Pacífico como realmente uma das regiões que eles apontam, né, como o maior potencial de produção de SAF. Já está sendo, né, já tem um movimento bastante forte, por exemplo, em Singapura, e na Europa também tem a expectativa de avançar muito nessa produção, mas principalmente se essa questão tecnológica avançar, né, do Power to Liquid, essa rota tecnológica. Então, nesse mesmo estudo, né, eles então separam aí quanto que, né, 57% então seria do Power to Liquid, e realmente a maior fonte, né, dali, Ásia-Pacífico e Europa, puxariam, né, seguidos da América do Norte ali. E a gente, né, América Latina e o Caribe, só 12% dessa produção de SAF, e aí ele divide nas rotas, na REFA, ATJ e Fischer-Tropsch, e na Power to Liquid. Em relação ao como que o Brasil tem incorporado, então, a questão do SAF. Então, a ANP, né, ela regulamenta o querosene de aviação em 2009, né, tem uma resolução sobre o querosene de aviação alternativo. Depois, em 2013, ela incorpora o Fischer-Tropsch, o REFA e o SP, dentro também de uma resolução. 2019 incorpora a SPK-TJ, e em 2021 entra a CHJ e a HCREF. E é importante também que também entra a questão do diesel renovável, né, diesel verde, que é fundamental para a cadeia produtiva do SAF. Então, se a gente pensar principalmente na rota REFA, a gente vai acabar tendo que produzir o diesel renovável, e esse é um debate muito polêmico ainda, né, biodiesel versus diesel renovável, então é um desafio aí para o governo avançar nesse sentido. Aqui, então, mais comparativamente o que os países estão fazendo, né? Então, essa tabela é atualizada com os dados do último evento da OASI, do Stock Taking. Então, na Suécia, né, principalmente os países nórdicos têm sido pioneiros tanto na implementação de políticas e nas metas mais significativas inicialmente. Então, aqui o dado da Suécia, né, uma meta de implantação de SAF de 1%, que foi feita em 2021, e chegar aos 30% em 2030. Sendo que a meta, né, de produção de SAF seria de 130 milhões de galões por ano, e principalmente o processo do Fischer-Tropsch. A França, né, 2022, 1%, 2030, 5%, e aí já salta para 50% em 2050, buscando aí 500 mil toneladas por ano em 2030. A principal rota lá seria a REFA, né? A Holanda, 2030, chegar a 14% de SAF, e 2050, 100% de SAF. Também com a rota REFA, Fischer-Tropsch e Power to Liquid. Espanha, né, 2025, 2%, ainda está sendo oficializada, mas também vê a neutralidade de CO2, né, pela OASI em 2050. A Noruega, reduções do setor em até 70%. A Noruega foi o primeiro país a ter um mandato de SAF, né, e principalmente em apoio com a Finlândia, que é uma o país, né, sede da Neste, que tem sido, né, o principal produtor de SAF, busca ali avançar, então, na redução de emissões do setor aéreo em 70% até 2030, e assim como a Finlândia, né, tem essa missão. Um principal grupo ali que puxa, né, um stakeholder importante, um grupo chama Avinor,
e também tem uma Initiative for Sustainable Aviation, essa NISA, né, Nordic Initiative for Sustainable Aviation, que também tem sido um grande um grupo de advocacy muito forte para avançar ali nos países nórdicos. O Reino Unido tem a meta de, em 2030, chegar a 10%, 2050, 75%, né, para os 10% necessários produzir 1,5 bilhões de litros. Então, esses países que eu falei também, REF, Fischer-Tropsch e depois o Power to Liquid. Depois vocês podem ver com mais calma a apresentação, mas tem todas também as empresas, né, que também estão envolvidas nos principais anúncios. Aí partindo para outros continentes, né, a Austrália, então também busca o Net Zero em 2050, aí, assim como o Brasil, puxando a ATJ, né, que potencialmente tem mais, principalmente aqui no Brasil a gente fala mais no Sudeste, mas lá também eles querem explorar mais a ATJ. O Japão quer chegar a 10% em 2030, com a produção de 1,92 bilhões de litros em 2030. E Emirados Árabes, né, nesse evento, falaram, né, que estão fazendo o roadmap, está disponível, e que, obviamente, querem buscar, então, uma redução de 48 milhões de toneladas de CO2 em 2030 com o SAF, né? Com o uso, então, de 700 milhões de litros, também usando REF, ATJ, Fischer-Tropsch. Ali no Japão está o xizinho, porque não tem exatamente uma rota especificada nesses anúncios, mas eles têm sido grandes pioneiros nas rotas envolvendo a produção de bioquerosene a partir de algas. E aí eu chego no caso dos Estados Unidos, né, que obviamente tem tido grandes investimentos ali desde 2011, 2012, tinha um programa deles chamado Farm to Fly, então aí começou a questão de você, né, pensar a partir de uma iniciativa com o Departamento de Agricultura, junto com outros setores, para avançar ali no uso, né, das matérias agrícolas, resíduos agrícolas para a produção de SAF. E aí, a partir do governo Biden, essa iniciativa ela vai ganhando mais força, né, com o anúncio durante uma roundtable que ele gostaria, né, o governo, de reduzir 50% de combustíveis tradicionais e utilizar, né, SAF 100% até 2050. E para isso, então, a meta até 2030 é de usar 3 bilhões de galões e 35 bilhões de galões até 2050. Então, as principais rotas, REFA, Fischer-Tropsch, ATJ. Eles lançaram um roadmap, né, que dentro dessa iniciativa do Grand Challenge, ali tem que corrigir, que saiu um mesinho a mais, e esse ano, né, foi aprovado o Inflation Reduction Act, que tem créditos tributários diretamente ligados ao SAF. Então, se a gente for considerar todas as, né, iniciativas que a gente está tratando aqui, e se realmente as metas condizem com os incentivos governamentais, é um grande debate. Mas nos Estados Unidos, então, pelo menos nos próximos 5 anos, os produtores de SAF serão elegíveis para esses programas de subsídio direto de SAF. Né? E eles podem ser acumulados com mecanismos que já existiam. Então, no âmbito federal, existe o Renewable Fuel Standard, que é um programa que tem metas volumétricas para consumo de biocombustíveis. O SAF não é um combustível obrigatório, então acaba sendo voluntário, mas ele gera RINs, né, que é justamente o crédito que funciona dentro do RFS, e que então os produtores de SAF podem também se beneficiar dos créditos dentro desse programa. O Low Carbon Fuel Standard, diferente do programa volumétrico, de metas volumétricas, é um programa baseado na intensidade de carbono. Então, quanto mais eficiente, né, mais pegada de carbono tiver o combustível, mais créditos ele vai gerar naquele mercado e as partes obrigadas vão comprar nesse mercado. E ele tem sido, né, um grande programa impulsionador
biocombustíveis avançados dentro dos Estados Unidos, principalmente estão iniciado no estado da Califórnia, mas, por exemplo, o estado de Washington e Oregon também tem seus programas do Low Carbon Fuel Standard. Eu coloquei aqui uma iniciativa que o Arnaldo é bastante familiarizado também, né, a Ascent, que é a Aviation Sustainability Center, que envolve várias universidades que estão buscando, né, avançar nas iniciativas de SAF nos Estados Unidos, em melhorar, né, os TRLs das novas rotas, criar novas rotas também. E é interessante destacar o quanto que os Estados Unidos investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, o anúncio de 2021, por exemplo, foi de 4,3 bilhões nessas iniciativas de SAF. Além das iniciativas nacionais dos países europeus, a União Europeia também, né, tem sido uma grande arena onde esse debate acontece. Então, a União Europeia criou o Pacto Ecológico, né, na versão traduzida do Green Deal. Então, a partir desse Green Deal, tem o Refuel EU, e dentro do Refuel EU tem iniciativas para SAF, assim como tem o Fit for 55, então até 2035 os fornecedores de combustível não serão obrigados a fornecer fisicamente as quantidades mínimas de SAF aos aeroportos, e para fins de conformidade eles podem assumir uma parte do SAF, né, fornecidas a todos os aeroportos. Então, tem também a questão de negociar os créditos dentro da União Europeia. A vantagem, então, dentro da União Europeia é que as metas também são bastante ambiciosas, eles têm, iniciando aqui em 2025, 2%, mas chegam em 2050 a 63% do mandato, né, de SAF, e eles têm um mandato, então, paralelo de combustíveis sintéticos de aviação, então, é significativamente importante também para essas iniciativas de Fischer-Tropsch e Power-to-Liquid, que realmente precisam de um sinal até maior do governo, né, e para ter esse tipo de investimento. Aqui são dados, de novo, da OASI, no sentido de mostrar para vocês quem são os maiores, né, produtores agora de SAF no mundo. Então, a Gevo, Fulcrum, Alder Fuels, Shell, Nest. A Nest, a gente teve a oportunidade de fazer uma missão e conhecer uma fábrica, uma usina de diesel renovável que eles têm na Califórnia, e logo no segundo semestre agora a gente vai conhecer a da Finlândia também. E aí, de longe, né, que está tendo mais acordos, a Gevo tem 14 off-take agreements. Então, o número também desses acordos, assim, aumentou demais no ano passado, né, e esse ano espera-se que também aumentem bastante. E aqui é o dado da quantidade de litros desses acordos, né, então, também tem aumentado significativamente desde 2021, mas ano passado também foi bastante significativo. E os principais compradores de SAF, né, aí líder absoluto a United Airlines, seguida da Delta, OneWorld, Lufthansa, Air France, Airbnb, American Airlines, Japan Airlines e outras. Quando a gente visitou a Califórnia, a gente visitou o aeroporto de São Francisco. Então, lá a gente vê a importância, então, principalmente então, da United States e da American Airlines, liderar essa compra de SAF, né? Lá eles já estão usando SAF, todos os voos de lá saem com SAF, a estrutura é a mesma. Então, se alguém quiser abastecer com outro combustível que não tenha SAF, não tem. Então, é um terminal que chega com esse combustível já com o SAF, né? Se não me falha a memória, 28 e tantos por cento de SAF já. E eles, obviamente, têm toda essa questão de explicar para desde pilotos de aeronave, fazer um trabalho de conscientização para mostrar que não vai ter problema nas aeronaves com o uso desse combustível. E aí tem uma questão muito, muito importante em relação a todos esses anúncios de todas, né, tanto das empresas aéreas quanto também
dos países falando que quer chegar ao net zero em 2050, e a gente vê que para chegar, né, em todas esses volumes de produção é realmente complexo, precisa de muitas políticas públicas que deem sinal para as empresas agora, né, justamente para dar tempo de fazer o projeto das biorrefinarias e depois colocá-las para a produção. Então, um mecanismo que tem sido bastante difundido no sentido da compensação para as empresas aéreas é o Book and Claim. Então, é um mecanismo de cadeia de custódia. A gente já é familiarizado muitas vezes com o Mass Balance, que é, né, o balanço de massas, que também é um tipo, e já é, por exemplo, o Renewable Fuel Standards, ou outros modelos da Europa, um pouco o Renovabil também é desse tipo, mas o Book and Claim seria um pouco mais flexível, então ele dissocia o consumidor do produto físico. Então, uma aeronave voou com SAF nos Estados Unidos, né, na Califórnia, mas aí uma outra empresa de outro lugar que não tem a SAF no aeroporto pode requerer os créditos desse voo, né? Então, isso é extremamente significativo e tem chamado a atenção, então, tanto de certificadoras, das big techs também, né, que daí vai ser um mercado financeiro a ser explorado por elas. Então, tem um anúncio aí da SABA, né, dessa coalizão, né, dessa aliança, que envolve, por exemplo, Microsoft, que envolve outros bancos, né, associações ligadas ao meio ambiente. Então, é uma iniciativa que aqui no Brasil tem sido bastante difundida pela RSB, que criou o seu próprio mecanismo de Book and Claim, e que, felizmente, foi anunciado recentemente pela Gol, que ela vai começar, né, um projeto piloto de compensação de combustível com o Book and Claim, né? Então, essa questão do Book and Claim, como está colocado aqui, é importante que a alimentação atual do volume de produção de SAF, né, induz a necessidade de otimizar a sustentabilidade do processo. Isso porque, muitas das vezes, esses programas não consideram, obviamente, apenas as emissões potenciais, mas você vai produzir o combustível aqui em Goiás para usar em São Paulo, quanto que você vai emitir, né, de gás de efeito estufa nesse transporte. Então, a gente tem que pensar, obviamente, em toda, né, o ciclo de vida da produção. E aí é exatamente isso que o Book and Claim vai ajudar a otimizar. Então, para você não ter que ficar tendo que fazer essa questão de transportar todo o combustível que está sendo utilizado nas outras regiões. O ideal seriam, né, usinas próximas aos aeroportos, mas já que também isso não necessariamente vai ser possível no curto prazo, a ideia do Book and Claim pode ser uma solução aí do mercado para as compensações, né? Aqui um dado já partindo mais para a realidade brasileira, né, de quanto que a gente tem tido de voos, né, e quanto que também a gente está produzindo, consumindo de combustível, né, esses dados estão até 2022 da ANAC, mas aí as previsões da EPE, por exemplo, é que esse ano a gente chegue à necessidade de 6,8 bilhões de litros em 2023 de querosene de aviação, né? Não SAF, mas de querosene, pode ser fóssil, obviamente, no caso, mas que mostra um indicativo, então, de quanto que a gente precisaria, mais ou menos, né, se fosse chegar a buscar o SAF, né, seja 1%, como, né, busca o mandato atual da lei, mas pelos estudos da RSB, a gente teria capacidade de produzir 9 bilhões de bioquerosene de aviação, derivado dos resíduos, né? Então, esse estudo também foi bastante difundido quando ele saiu há 2 anos atrás, então foi feito junto com o pessoal da Unicamp, e é bastante interessante, porque ele mostra o aspecto também de quais as matérias-primas que estão em cada região, né? Então, os potenciais regionais são bastante destacados. É relevante que a querosene de aviação, segundo, né,
foi destacado pela matéria do Infomoney, mas na época que estava se discutindo o valor alto das passagens aéreas, e se ia ter um subsídio do governo para passagens para pessoas do governo, enfim. Aí ele ressalta, né, que o querosene de aviação representa 40% dos custos das aéreas brasileiras, né? E, na verdade, estaria quase que o dobro do que é calculado nos Estados Unidos. E o preço do SAF, obviamente, né, que tem mais questões tecnológicas envolvidas, custos operacionais, varia, então, de 1,5 a 3 vezes mais caro que o convencional. Em certos casos, chega até mais caro do que isso. Mas, em média, é isso. E trazendo, então, as iniciativas que já foram desenvolvidas, né, a gente tem aqui o Arnaldo, na época que, obviamente, ele estava no BID, liderava essas iniciativas aí de ajudar, né, a Boeing, Embraer, com os voos do SAF desenvolvido pela Amires. A Gol fez mais de 360 voos de demonstração durante a Rio+20, Olimpíadas, a Copa do Mundo do Brasil, e a Azul também, né, foi feita. Aí eu tomei a liberdade, Arnaldo, já que estamos entre amigos, de compartilhar essas fotos aqui que temos que comemorar, né, 10 anos do primeiro voo comercial com SAF, né, no Brasil. Então, é bastante interessante que esse ano a gente complete 10 anos dessa rota, né, que foi feita de São Paulo, Brasília, e aí você é uma testemunha disso. E aí, partindo para o estágio mais atual do SAF, como que, então, foi pensado, né, a estrutura de desenvolvimento de SAF no Brasil. A gente tinha, né, já desde 2017, a criação do RenovaBio. Então, não sei se vocês estão extremamente familiarizados com o RenovaBio, mas é um programa de incentivo aos biocombustíveis no Brasil. Não é volumétrico, é também por intensidade de carbono, então se assemelha um pouco mais com o Low Carbon Fuel Standard dos Estados Unidos. E aí, todas as usinas, né, que produzem biocombustíveis são certificadas. Nessa certificação, eles colocam toda a análise de ciclo de vida desses biocombustíveis dentro da calculadora da RenovaCalc. A RenovaCalc vai gerar uma nota de eficiência desse biocombustível e, baseada nessa eficiência, que vai saber quantos créditos esse biocombustível vai gerar num mercado que também é do RenovaBio, né, de créditos. Extremamente importante ressaltar, então, que é um programa que realmente dá um prêmio. Então, quanto mais eficiente o combustível, mais créditos ele gera. Então, não escolhe um campeão, como escolheram no caso do RFS, o etanol de milho vai ter, né, 15 bilhões de galões por ano. Então, a gente não tem esse tipo de meta para nenhum tipo de combustível, mas sim pela eficiência que ele agrega, né, ao sistema de produção de biocombustíveis, de emissões, de redução de emissões. Só que no momento da concepção do RenovaBio não existia, obviamente, uma produção significativa de SAF, então, apesar de não ter entrado no programa, foi até feita a rota, né, do SAF dentro da RenovaCalc a partir da rota REFA. E hoje a gente até está discutindo, né, como que de repente pode ser incorporadas outras rotas, né, no momento que a gente tenha a produção realmente no Brasil. E a partir de 2021 veio a proposta, né, do Ministério de Minas e Energia da criação do Programa Combustível do Futuro e os seus vários subcomitês. E aí a gente teve, dentro desses subcomitês, o subcomitê Pro-Bio-QAV. Então, nesse subcomitê foi onde eu tive um acompanhamento mais enfático, né? A gente fez várias audiências públicas, já vou mostrar para vocês algumas informações sobre o Pro-Bio-QAV. Mas, em paralelo à criação desse programa, também foi criado o Programa Nacional do Hidrogênio, que é fundamental também, porque depois do hidrogênio a gente consegue também fazer o SAF. Tem diretrizes significativas de pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor de energia por meio de outra resolução do CNPE, desculpa. E depois também, em 2021, conseguimos, né,
a aprovação do Programa Nacional de Bioquerosene de Aviação, já pensando, então, num mandato para bioquerosene de aviação no país. Mas, principalmente, estimulando pesquisas ali dentro desse... pesquisas que avancem em SAF no país. E, recentemente, o PL do Combustível do Futuro, né, foi finalmente pacificado dentro do Ministério, né, imagina, troca governo, apesar de ter muita gente que continuou em cargos estratégicos pela sua expertise, foi necessário realmente um novo convencimento das premissas, né, desenvolvidas dentro do Combustível do Futuro, e essas premissas, né, recomendações foram, então, incorporadas num projeto de lei, e que a gente espera que logo seja votado, né. Então, em detalhes mais específicos dentro do ProBioQAV, a gente teve essas reuniões, né, dentro do ano de 2021, então foram intensas reuniões online, cada reunião, alguns stakeholders apresentavam seus pontos de vista sobre o que eles achavam, né, sobre o estado atual de produção de SAF no mundo, como que o Brasil deveria, né, produzir mecanismos e políticas públicas para eles conseguirem investir mais. Foi importante o papel, então, das empresas aéreas, da academia, dos produtores de combustíveis, produtores de biocombustíveis, e também agentes, né, do mercado financeiro, BNDES, e iniciativas também internacionais. Então, foi bastante importante ter esse diálogo multi-stakeholders, como outras iniciativas em outros países também foram nesse sentido, e que daí houve, né, 5 premissas, né, sobre questões relacionadas a mandato, as metas de descarbonizações alinhadas com o CORSIA, questões relacionadas a financiamento de projetos e pesquisa, as questões relacionadas à tributação, certificação dos combustíveis e a governança. Então, isso tudo foi levado para o CNPE, o CNPE analisou, aprovou o relatório, e aí foi feito esse PL, que agora espero que ande finalmente. Inclusive, o nosso presidente, né, já fez alguns pronunciamentos sobre, e o vice-presidente ontem, acho, falou, né, que espera-se que o BNDES também invista nas pesquisas sobre SAF, né, e espera investir 20 bilhões nos próximos 4 anos. Então, isso é bastante significativo para a gente ouvir, né, do vice-presidente, também, né, ministro do MDIC, então, é um sinal positivo para o mercado. O que, desde então que esse debate começou a ser feito no programa Combustível do Futuro, foi interessante ver que as empresas foram respondendo. Então, tanto Petrobras, Embraer e Raízen, a Vibra, e aí a BBF, né, Brasil Biofuels, mostrando que tem interesse em desenvolver tanto o HVO quanto o SAF, né, que vai ser fundamental. Então, esse era o overview que eu queria trazer para vocês, mas, obviamente, estou à disposição para dúvidas, comentários, e para a gente avançar aí em vários aspectos que vocês possam compartilhar também do ponto de vista de vocês, dos engenheiros, porque é sempre produtivo esse tipo de diálogo. Muito obrigada. Obrigado, Laís, pela apresentação. Depois de todos os problemas que tivemos, eu vou passar para o Arnaldo para fazer o primeiro comentário, e depois eu peço que os demais levantem a mão para a pergunta, essa mãozinha que está aí embaixo. Ok, Arnaldo, por favor. Muito bem, Paulo. Então, Laís, parabéns, gostamos muito da apresentação. Temos dificuldades técnicas, mas foram resolvidas, e como está gravada a apresentação, depois a gente vai poder circular para quem não pôde retornar à apresentação. O que eu queria comentar é a importância, né, do tema SAF para o Brasil. E uma forma de ilustrar isso é
um relatório que a Agência Internacional de Energia está preparando, que nesse ano vai ser focado na América Latina. Você sabe, os membros da Agência Internacional de Energia são basicamente países desenvolvidos. A América Latina não tem um participante oficial, né? O Brasil e o México e a Argentina estão em processo de entrar na OCDE, porque é parte do processo para participar da agência, né? Mas, de qualquer forma, essa agência desenvolveu vários modelos ao longo das várias décadas futuros de 10, 20, 30 anos Está à frente. Está cortando? Cortou, Arnaldo. Cortou, Arnaldo. Repete, por favor. Por favor. Vou repetir. A Agência Internacional de Energia publica todo ano um relatório que se chama World Energy Outlook, que revisa cenários futuros de 10, 20, 30 anos para frente, usando modelos bem sofisticados que simulam impactos ambientais, investimentos necessários, potencial local, isso tanto para a energia solar como petróleo, gás, biocombustível. E pela primeira vez esses modelos vão ser aplicados à América Latina e apresentados no relatório que vai ser publicado em novembro. Então, o relatório está para comentários, eu estou fazendo parte desses comentários, então ainda não se pode divulgar os resultados gerais, mas só para exemplificar, num dos cenários que vai ser publicado, mostram que para 2030, quer dizer, 7 anos para frente, a América Latina poderia estar produzindo 6 vezes mais SAF do que a sua demanda doméstica, digamos. Então, é um potencial para exportação muito significativo. A Laís já mostrou algumas iniciativas anunciadas de produção no Brasil, pela Petrobras, a BBF, ainda não tem corrida no Brasil. Houve uma unidade pequena em Campinas que produziu aquele combustível da Amyris, que ela mencionou, que o BID ajudou a divulgar durante aqueles voos demonstrativos. Aliás, eu queria agradecer a sua menção a isso e mencionar que o Mike Lu, que está aqui presente, foi um dos grandes colaboradores nessa iniciativa de conseguir os combustíveis, porque estamos falando de 10 anos atrás, né? Quer dizer, conseguir esses combustíveis, trazer para o Brasil, misturar nos aeroportos de Campinas, de São Paulo e para o Rio, e há 10 anos atrás, onde, inclusive, a ANP não tinha todos os regulamentos aprovados, foi uma dificuldade bastante grande, mas o Mike estava aí no Brasil, mexendo os pauzinhos para conseguir realizar aqueles 300, 400 voos, né? Mas, enfim, o que eu queria comentar é que é um potencial muito grande de desenvolvimento para o Brasil, dado a experiência que ele já tem com etanol e biodiesel. Quer dizer, um país com solo, luz, água, né, luz solar, não é possível que não tivesse, né, esse potencial. Então, vamos ver se esse relatório, no fim, vai ser publicado assim como está, mas mostra um potencial e uma oportunidade muito grande, né, nesse setor. Não só para o Brasil, como para a América Latina, né? Mas o Brasil representa mais da metade de tudo isso que a gente fala da América Latina. Agora, a minha pergunta para você, Laís, é como é que você vê a curto prazo essas iniciativas que estão sendo anunciadas e a questão da política pública, que é onde você realmente se dedica, né? Então, como é que foi a sua participação nessa PL e se tem perspectiva de ser aprovado? Eu entendo que já existe uma lei, mas não está regulamentada, não é isso? A lei que existe, né, o projeto de lei que existe, que cria o Programa Nacional de Biocombustíveis, ele é muito raso, é mais, né, assim, a gente, quando discutiu dentro do âmbito do subcomitê, essa iniciativa surgiu em paralelo e foi aprovada, né, nesse contexto um pouco mais amplo, assim, não muito específico. A ideia do combustível do futuro é, uma vez se, né, o Congresso agora aprová-la, aí vai ter um escopo muito mais abrangente no sentido de
questão de investimento, dos mandatos, dos anos, né, que a gente vai ter essas obrigações. Então, é extremamente importante que o governo logo dê esse sinal, porque se o governo não dá um sinal positivo nesse sentido, que avance, né, na segurança, aí todo mundo fala segurança jurídica, ninguém põe um investimento em aviação, né, porque tudo é muito, os números são muito altos, né, vocês mesmos sabem aqui, né, nada na aviação, você tem um risco muito alto. Então, eu entendo, né, que as iniciativas dentro da América Latina, elas, não só no Brasil, mas nos outros países, eles esperam que existam realmente por parte do governo, principalmente nesse sentido, né, para você sair ali do Vale da Morte, dessas tecnologias que estão nascendo e ganhando um nível de maturidade maior, precisa do governo, né, apesar das empresas aéreas também manifestarem-se apoiadoras dessas iniciativas. Ou seja, tem uma propensão, o que já é mais significativo do que em outros momentos, né? Que às vezes o mercado só é pressionado e vem como, só vou funcionar na obrigação, mas pelos tantos anúncios das empresas aéreas e essas, né, usinas que já estão buscando fazer a produção de SAF também, imagino que a gente tenha realmente potencial para avançar. Um anúncio que eu não coloquei, que achei que também a gente pudesse explorar mais nas perguntas, é a da ABS Bios, né, a Omega Green, então, que alguns de vocês já conhecem. Então, a ABS Bios não está com uma usina de SAF do Brasil, mas eles vão para o Paraguai para produzir para exportação, nessa lógica mesmo que você mencionou. É porque o Paraguai tem menos problemas com licenciamento ambiental, a burocracia mais rápida para você conseguir, talvez, né? E isso também a gente explora um pouco dentro do relatório que eu mencionei no início do trabalho. Então, nesse relatório, até a gente recomenda que, de repente, o CONAMA reveja questões de licenciamento ambiental para biorrefinarias, né, que vão produzir combustíveis sustentáveis. Será que para 2030 a gente consegue estar em plena operação nessas usinas? Se, de repente, demora mais de um ano para conseguir uma licença ambiental, né? Então, realmente um investimento grande, é um tempo extremamente significativo para botar uma usina dessa em operação, para chegar em 2030 tendo esse excedente que a gente espera ter, mas 2027 a gente já tem que, então, comprar crédito se não estiver produzindo. E aí, qual que é a nossa escolha, né, estratégica? É vender a matéria-prima para quem, então, está produzindo? Mandar tudo para Singapura, né? E, de repente, daí comprar de Singapura, igual os Estados Unidos estão fazendo? Faz sentido isso? Ficar mandando matéria-prima para comprar aqui, depois o combustível SAF? Então, espero que realmente, né, os congressistas também entendam a necessidade disso, né? Não temos realmente, talvez, um congresso tão pró-meio ambiente assim, mas eu acho que eles vão poder ser convencidos pelo lado econômico, o lado, né, da questão de maior investimento que possa gerar, né, na cadeia produtiva, e espero que assim a gente consiga melhorar. Do ponto de vista também regional que a gente tem discutido, é que a gente tem que pensar realmente na logística de distribuição, né, os voos internacionais, né, saem daqui, vão lá para Buenos Aires, aí se a gente está produzindo SAF aqui, Buenos Aires vai ter SAF, né, Santiago vai ter SAF. Então, tem outros países, né? O Chile está demonstrando interesse, Colômbia, Bolívia. Então, de repente, também, junto com o MRA, a gente conseguiu orquestrar esse esforço para conseguir também avançar aí num estudo logístico e que mostre que realmente a própria América Latina possa também se organizar para abastecer os principais aeroportos, né, regionais. Obrigado, Laís. Passar para o Armando agora, para a pergunta. Abrir o microfone. Laís, muito obrigado. Excelente apresentação. Eu que sou totalmente ignorante nesse assunto, aprendi bastante. A minha pergunta é a seguinte: essas alternativas ou possibilidades que existem no Brasil, você falou, qual é a matéria-prima ou quais são as matérias-primas que estão considerando? Segundo, falou-se muito também nos voos internacionais, mas a perspectiva no futuro também ter
obrigação para voos nacionais, porque alguns países têm voo nacional muito maior do que outros internacionais. E esse problema que você falou também da conexão, né? Um avião usando SAF sai de um país que tem a SAF, chega num outro que não tem, como é que eles vão resolver isso? Obrigada, Armando. As matérias-primas, né, principalmente aquelas que não concorrem com as culturas de alimento, porque senão não são elegíveis dentro dos critérios de sustentabilidade do CORSIA. Quem cria esses critérios? Principalmente os países desenvolvidos, né? Então, o que eu acompanho nessas discussões, os grupos de trabalho, né, as forças-tarefas dentro da OASI, também tem tido vários embates em relação à incorporação do uso do ILUC, né, do uso indireto da terra, penalizando a produção que possivelmente o Brasil possa ter em relação aos combustíveis produzidos em outros lugares. Então, os resíduos agrícolas, resíduos industriais podem ser usados, resíduos sólidos urbanos. Nesse quesito é o que mais me inspira, porque de repente a gente consegue entrar num círculo da economia realmente circular, né? E a gente sabe o quanto que a gente tem no marco regulatório do saneamento básico, do manejo dos resíduos, essa oportunidade, então, de direcionar essa cadeia, mas é mais custo, né? Não é simples, né, fazer todo esse processo de trazer essa matéria-prima. Mas se a gente tem, então, um potencial, né, sebo bovino, as oleaginosas, no caso da REFA, no caso do etanol de segunda geração, no caso da TJ, e a Alemanha tem realmente investido em plantas piloto dentro das universidades para a produção do Power to Liquid, né, a partir da produção de biogás, o syngas, e aí com o Fischer-Tropsch chegar ao SAF. Então, o Paraná recebeu mais investimentos da GIZ, a Federal de Goiás também recebeu, a Federal do Rio Grande do Norte. Na Federal do Rio Grande do Norte, o exemplo que eu citei lá, né, de repente é mais fácil usar a partir da eólica, o Fischer-Tropsch, e aí gerar o Power to Liquid, que é o que realmente a Alemanha está querendo, né, desenvolver aqui, essas usinas que seriam usinas mais pockets, vamos dizer assim. E aí a gente pode explorar as N possibilidades dentro de matérias-primas. Mas hoje, se a gente tivesse que eleger uma, né, para iniciar a produção em larga escala, teria que ser a REFA. Aí, por exemplo, o estado de Goiás, né, grande produtor de soja, poderia ser um grande produtor de SAF, se for, né, pensar na questão da cadeia até do próprio biodiesel. Mas quais são os hubs que têm mais necessidade de SAF? Rio e São Paulo, né? E aí, Rio e São Paulo seria mais fácil do ATJ ou a própria Petrobras, que daí já fez os anúncios, né, de transformar suas refinarias em biorefinarias. E aí eu espero que a gente consiga, ao avançar na legislação, começar a fazer esse mapeamento mais aprofundado, a partir dos anúncios e das possibilidades. A questão das matérias-primas está suficiente. A questão dos voos domésticos, né? Eles não são voos que estão sendo reportados para o CORSIA, mas se você pensar num RenovaBio ampliado, né, aí você poderia incorporar os voos domésticos, principalmente no caso brasileiro, para também contribuírem com a descarbonização. E aí você atingir as metas que o próprio país, né, vai lá no Acordo de Paris e fala que vai reduzir no setor de transportes. Então, os Estados Unidos também estão fazendo compensação de voos domésticos. O Book and Claim vai usar na compensação de voos domésticos. O problema que eu vejo é que daí a gente também vai ter várias iniciativas, né, e que talvez seja difícil coordenar todas elas para não ter dupla contagem nesses mecanismos de compensação. Então, se a pessoa usou o SAF, quer ganhar os créditos no RenovaBio, ela vai poder também ganhar os do CORSIA? Então, obviamente, como eu disse, os voos domésticos seriam para compensação interna e voos internacionais para compensação dentro do CORSIA. Mas é outro estudo que a gente vai ter que desenvolver para avançar, então, nessa parte regulatória
E com relação às conexões, realmente, por ser um combustível drop-in, entende-se que, né, quando... Aí os engenheiros podem dizer se eu estou errada, mas a gente sempre entende que quando o avião é abastecido, ele já é calculado para chegar no destino com pouco combustível, né? Para depois não dar problema de mistura, mesmo quando é o combustível fóssil, né? E aí ele é drop-in, então a hora que ele entrar no avião vai ser perfeitamente, não vai ter problema se o outro país não tem SAF e abastecer uma aeronave que está com SAF ou o contrário. Né? Tanto que, imagino que os voos que saem da Califórnia, que tem lá, né, mais de 28% de SAF, quando chegam em destinos que os aeroportos não têm, eles conseguem continuar os seus voos, ainda que sem o SAF. Acho que era isso. Bom, muito bem. Vou passar para o Flamínio para fazer a pergunta. Por favor, Flamínio. Então, boa noite, Laís, e a todos. Na apresentação anterior, o palestrante disse que a esperança do futuro do planeta está na ascensão das mulheres em várias áreas de atuação. E hoje somos contemplados com a sua apresentação com o DNA da Sagrada Energia Feminina. Parabéns e gratidão. Minha pergunta é saber se já há alguma iniciativa brasileira de produzir SAF. Recentemente li uma notícia que o Senai Cimatec, em Camaçari, está engajado em produzir biocombustível para aviação. Você sabe se é SAF? E também o hidrogênio renovável verde será um SAF? Obrigado. Muito obrigada, professor. É engraçado porque tem sido recorrente esse tema do aumento da participação feminina, né, nas áreas que não convencionais, principalmente energia. Ontem tivemos um representante do Ministério de Minas e Energia aqui que também ressaltava isso, quanto que o próprio Ministério quer investir em programas de capacitação de mulheres na área de energia mesmo, seja, né, engenharias e tal. Eu não sou engenheira e fico me metendo nessas coisas, mas fico muito contente que a gente consegue estabelecer diálogos construtivos. E no CNPE, né, somos 4 mulheres representando a academia e sociedade civil. Também mostra que o próprio governo entende essa questão. Sobre essa iniciativa do Senai, eu estou sabendo que a planta de Natal vai ser inaugurada no dia 5. É a mesma? Não. Eu acho que deve ser outra que você mencionou, né? Não, eles têm várias cidades. A de Natal é de SAF. A de Natal é de SAF. E eu imagino que, assim, espero que tenha longa vida aí. Dessas outras iniciativas que eu tinha mencionado, né, a Petrobras quer produzir, né, já anunciou também, a Brasil Biofuels, a Vibra, e uma parceria interessante entre a Raízen, né, que produz o etanol de segunda geração, tem uma parceria também que produz biogás, está conversando com a Embraer para a produção de SAF. Então, essa também é uma iniciativa bastante promissora. E eu, assim, entendo que, ao governo sinalizar, o BNDES liberar todos esses investimentos, outras iniciativas vão começar a pipocar, né? E espero que a gente consiga realmente não só ser um grande exportador de matéria-prima, mas um grande exportador de SAF para a região e para o mundo todo. Obrigada. Bem, obrigada. Alguém conhece o Isurieta, Carlos Isurieta? Sim, é um amigo meu do Equador, que trabalhou muito no setor de petróleo e está interessado em bioquerosene. Eu já o admiti, bem-vindo. Perfeito. Bem-vindo, Isurieta. Carlos Isurieta. Carlos Isurieta. Bem-vindo, Carlos. Bom, o professor Mike Lu está com a mão. Está com a mão levantada, ele levantou a mão física mesmo, não foi a mãozinha no computador. A mão eletrônica. Tá bom, professor, pode falar. Abre, por favor, o microfonezinho, clica no microfone seu aí. Mão analógica. A mão analógica. Isso. Hola, Arnaldo, buenas tardes, qué pena. Pronto, professor. Olá, Carlos.
Eu queria parabenizar a Laís por uma belíssima apresentação. E o mais bonito de tudo foi a homenagem que você fez ao Arnaldo, porque sem ele, o Programa Brasileiro de Bioquerosene não teria chegado a esse ponto que chegou, né? É certo, Então, 10 anos atrás, quando o Arnaldo ajudou a montar o conceito da Plataforma Brasileira de Bioquerosene, que foi lançado no Dia da Aviação Civil, no Rio+20, né? Foi aí que começou todo esse esforço despendido aí para chegarmos a esse ponto. Agora, na pergunta do Flamínio, se temos aí alguma iniciativa aqui no Brasil, nós estamos retomando dentro do conceito GTZ e PTZ. Então, Minas Gerais vai continuar liderando esse processo. A plataforma mineira de bioquerosene foi constituída em 2014 e agora finalmente chegou o momento, depois de vários anos aí de hibernação, motivado por mudanças do meio ambiente, da saúde pelo Covid e também de governo, né? Então, eu diria que, com muita satisfação, vejo o retorno do Arnaldo aí nas lides aí do bioquerosene. Nós vamos efetivamente colocar modelos de economia circular baseado em processos de pirólise controlada para fazer, dentro do conceito PTL e GTL, unidades pequenas logisticamente otimizadas, próxima dos aeroportos e de outros centros intermodais, né? Uhum. Porque a ideia é produzir não só o SAF, mas, como você muito bem colocou, também o diesel verde, que é a proporção de 10:1. Então, parabéns, Laís. Foi um resumo fantástico e romântico aí da era Arnaldo Vieira no BID. Obrigada, professor Marquilo. Só fazer um comentário, né? Nessa apresentação não enfatizei a plataforma mineira, nas outras ela aparecia, e está nesse estudo que eu sinalizei no começo, né? A gente destaca lá o pioneirismo também do Estado de Minas Gerais, nesse lançamento, nesse indicativo. E o próprio TED que a gente tem com a Secretaria de Aviação Civil não é em Juiz de Fora por acaso, né? É justamente também fruto, né, de toda a sua contribuição aí com o setor, e fico muito feliz de hoje, né, poder fazer parte também desse grupo de pesquisadores. E eu tinha mencionado, né, a gente vai para a Finlândia, para a Noruega agora, para ver como é que eles estão também produzindo lá. Roterdã a gente vai, eu vou passar rapidamente, mas a gente vai ter reuniões executivas em Amsterdã, e espero com os 3 projetos que estão para sair em Roterdã, da Neste, da Shell e de mais uma empresa que vai sair lá. Eu acho que todas essas experiências que a gente está olhando, fazendo esse benchmarking, né, principalmente então os pesquisadores que estão de Juiz de Fora, vai realmente contribuir para esses avanços que o senhor mencionou, né? Um dos nossos pesquisadores é o professor Adilson, que é da área de Química, né, que estava ligado ao projeto de biodiesel, então ele tá avançando nessa parte, e espero realmente que Minas Gerais também consiga, né, logo ter uma escala comercial aí de produção de SAF. Obrigada. Bom, professora Laís, agora eu vou fazer uma pergunta de alguém que está completamente por fora desse processo, teve dificuldade de ouvir a tua palestra, mas uma coisa que eu gostaria de ter uma explicação técnica, talvez até o pessoal possa ajudar, né? Arnaldo possa ajudar na resposta, é o fato de um avião sair com combustível, com biocombustível, e chegar no outro aeroporto, ser assim, obrigado por não ter o SAF no aeroporto, usar o combustível tradicional, o querosene de aviação tradicional, né? A minha questão é a questão de eficiência
e de algum problema, vamos dizer, de corrosão ou de algum problema como acontecia nos motores a álcool, que você não dava para usar o mesmo equipamento com os combustíveis diferenciados. Na aviação, é só trocar uma coisa por outra depois que esvaziou, consumiu todo o biocombustível, ou há que se fazer ajustes, e quanto à eficiência do gasto do combustível de um ou de outro. É uma boa pergunta e acho que principalmente, né, quem é piloto fica ainda mais preocupado com isso. Mas as rotas que estão aprovadas até hoje, até por isso, impuseram um limite de 50%, para não ter problema com os motores que funcionam atualmente. Então, até 50% não teria problema nenhum de colocar esse tipo de combustível, ou depois, né, colocar o combustível, misturar 50% de SAF, em um aeroporto não ter SAF, completar só com fóssil, ou vice-versa, e aí, justamente, não teria problema. A novidade é essa nova rota que foi aprovada e que, de repente, ela venha com a possibilidade do 100%. Eu não sei te dar os detalhes mais técnicos sobre como que eles vão conseguir fazer isso. Eu sei que tem relação com os aromáticos, e aí talvez o professor Mike Lu possa também mencionar algo a respeito mais específico tecnicamente. A mistura de 50% é em função dos aromáticos, né? Porque sem os aromáticos, Paulo, ocorreria o ressecamento aí justamente das juntas. Então, eles limitaram em 50% e agora estão saindo aviões aí para 100%, sem qualquer restrição. Quer dizer que, sendo drop-in, mistura rapidamente, sem nenhum problema, e eliminado o problema dos aromáticos na nova estruturação dos novos aviões 100%, está resolvido o problema também, e a mistura pode chegar a 100%. E a eficiência, professor? É a mesma, né? É a mesma? Totalmente é um clone do fóssil. Aí tem a Bom, mas o maior Desculpa. Eu ia dizer que o maior especialista nisso é o Arnaldo, né? Mike, então, obrigado pelos seus comentários também, mas o meu papel na época foi conseguir juntar os recursos e as aprovações lá dentro do BID e nos países, né? Porque isso tudo é um esforço que, bom, a Laís acompanhou isso depois que eu saí de lá, né? Porque se tentou conseguir continuar, e já faz 5 anos, e agora, bom, eu voltei a ser consultor do BID e estou tentando reativar as coisas lá, mas não está fácil, porque compete com tudo, né? Com todos os outros temas. Agora há pouco a gente estava falando dos apagões, né, no Brasil, em função de energia eólica e solar. Então, tudo isso chega a pedidos lá de apoio técnico e financeiro. Então, você tem que convencer e vender a ideia qual desses temas é o prioritário, né, para conseguir recursos, né? Mas, enfim, sobre essa questão do Paulo, isso foi desde o nascimento. O setor aeronáutico viu que o approach, né, que o setor automobilístico seguiu, batia de frente com um monte de gente, né? Com a indústria automobilística, com os vendedores, produtores de gasolina. Então, eles falaram, não, a gente tem que ter um caminho que todo esse pessoal seja aliado e não inimigo, né? Então, até hoje, a indústria do etanol continua brigando com os fabricantes de veículos e com os produtores de gasolina. E no caso do querosene, foi o oposto. Se você vê todos os logotipos lá que a Laís mostrou, você vê tudo lá, Shell, né, BP, todo mundo sócio da ideia. E o raciocínio é encontrar soluções que não vão deixar frear, né, brecar o desenvolvimento da indústria aeronáutica.
Então, todo mundo está no mesmo barco. Querem vender a turbina, querem vender combustível, querem vender avião. E, então, desde o início, que a gente falou lá de mais de 10 anos atrás, nasceu assim, juntando não só os privados, né, os fabricantes, como os governos. A FAA impulsiona isso desde lá do início. Né? E, então, a ideia não pode ser um combustível que requer um motor modificado, né? Tem que ser na turbina que existe aí, porque você não pode, como você falou, sair do país, chegar no outro e não ter o combustível. Então, tem que ser uma solução drop-in, que significa isso, compatível em qualquer proporção com o querosene convencional. Então, como o Mike mencionou, inicialmente... Está cortando. Você tem 50% do fóssil e assim. Se livrar do fóssil, tem que para frente 10 poucos, né? Tá. Agora, mais uma pergunta, que eu novamente, com dificuldade de acompanhar, essa passagem para essa última maneira de fazer lá, de produzir, que foi mostrada. Power Liquid. Ela é o que dá o grande impulso, né, em relação nas curvas que a professora Laís mostrou, né? No que essa tecnologia tem de otimização na utilização dos BIOS, né, dos elementos oriundos da biodiversidade, vamos dizer. No que ela... Eu não compreendi. Bom, Posso? Não. pode. Bem, esse processo da eletrólise, que é a separação das moléculas da água, ele é um processo altamente intensivo em termos de energia. E para produzir o que nós estamos chamando do diesel verde, é preciso que as fontes de energia sejam renováveis. E, nesse caso, é o solar e também o eólico. Essa combinação de produção de energia para passar por um eletrolisador, o eletrolisador me permite converter a água em hidrogênio. Hidrogênio é o grande vetor do futuro, o vetor muito importante, multissegmento para o futuro. Então, para nós, no Brasil, nós temos de tudo. Primeiro, vento, sol, que ajudaria nas energias renováveis. Porém, o que nós temos de preciosidade é a terra, é o território com insolação. E aqui é que entram as florestas energéticas. E aí eu dou o exemplo da Macaúba, que nós estamos discutindo aí já há 10 anos aqui com a Universidade Federal de Juiz de Fora, para montar um projeto de recuperação das áreas degradadas lá da Mata Atlântica e também do Cerrado. Agora, por que isso daqui é bom para o Brasil? Primeiro, nós temos território e podemos atrair efetivamente grandes companhias que necessitam de reduzir suas emissões do escopo 3. É plantando árvores que nós vamos conseguir o processo da fotossíntese natural, que é muito mais barato do que o CCU, que é a captura do carbono, para injetar no fundo do mar. As grandes petroleiras estão gastando bilhões de dólares para tirar o CO2 do ar e injetar no fundo do mar, de onde eles tiraram o petróleo. Pessoal, nós temos território. Tem um recente vídeo do Al Gore
mostrando que isso é uma tremenda de uma safadeza das indústrias produtoras de gás a partir do petróleo, né? Porque é até engraçado o processo de tirar o oxigênio do ar, tirar o CO2 do ar, né? Através de filtros. É ridículo a técnica que está sendo apresentada, né? Então, até nisso, o Al Gore diz o quanto de lobby existe nos congressos, no Congresso americano, mas em todos os congressos das companhias de petróleo, né? Para manter o uso da queima do petróleo, né? Então, esse problema, como vocês veem a Petrobras nisso? Ela está indo num caminho meritório? Quem responde? Bom, eu vou dar um palpite aqui, porque sou meio envolvido no processo, né? Com essa mudança de governo, o Jean Paul virou presidente e instalaram agora uma unidade de transição energética na Petrobras e levaram o Tomasquim para... Como é, Armando? É uma diretoria, Isso. botaram o Tomasquim lá. Tomasquim Eles estão está convencidos de que o formando um futuro grupo. da companhia de energia, realmente, a longo prazo, é se transformar em companhia de energia. Se continuar só de petróleo, vai acabar. Mas agora o Tomasquim está montando uma equipe de transição. E, efetivamente, nas últimas reuniões aí da diretoria já foram aprovados aí algumas mudanças para que as refinarias do Nordeste, além do Sudeste que já estão contempladas, né, pudessem também começar a discutir não só aquele processo de coprocessamento do óleo de soja, mas também efetivamente entrar em projetos de produção de biocombustíveis. Aí, Laís, eu acho que é um campo muito fértil aí para as políticas públicas, né? Como a gente poderia aumentar a competitividade nesse sentido, e não apenas a Petrobras, mas pegar várias outras aqui e começar a desenvolver mini refinarias de produção de álcool. Esse bagaço de cana não serve para isso, não, Laís? Serve. O bagaço de cana é um resíduo que pode ser transformado em biocombustível, sim. Em vez de queimar, combustível do lixo, do resíduo sólido urbano, eu tenho uma experiência péssima, viu? Porque isso envolve as prefeituras. Eu tentei, quando voltei dos Estados Unidos, na rua que eu morava, aqui nos Estados Unidos, tinha uma fábrica, uma usina de gerar energia elétrica. O lixo da minha casa ia direto para lá, não passava por depósito, não passava por transporte, coisa nenhuma. Tentei vender essa ideia aí, não existe, porque é uma corrupção danada nesse pessoal. Lixeiro é lixo, não só o que transporta, como quem transporta. É uma máfia danada, é uma corrupção desgraçada, e envolve as prefeituras. Então, é um negócio muito difícil de você envolver, porque é o mesmo negócio que a gente está falando aí da briga com os petroleiros, a briga com esse pessoal. E esse pessoal é miliciano, é uma parada. Então, isso aí pode ser, mas eu acho mais difícil. Leilão, houve um leilão da EPE, selecionaram a primeira planta térmica de geração elétrica a partir de lixo, que foi selecionada em São Paulo. Então, vamos ver como é que funciona, né? Foi com um incentivo enorme, porque era um leilão, mas só elegeram... O preço foi 3 vezes. Muito, exatamente. Mas foi, né? Quer dizer, está sendo desenvolvido o projeto. Agora, nesse caso do SAF,
ele não entra para ser queimado, né? Ele entra como matéria-prima, como fonte de carbono. O Mike mencionou o hidrogênio vindo do solar, mas você precisa de uma fonte de carbono. Então, você tem que vir dos resíduos vários, que a Laís mencionou, e esse é um deles. Também tem aquela rota que é o etanol direto para o SAF, né? Aí você não passa em resíduos, mas também você pode usar o bagaço de cana, resíduo, como matéria-prima. E também tem a absorção de CO2 da atmosfera direto para o SAF, né? Tem várias empresas. Resto de madeira serve também? Não? Serve, resíduos florestais, qualquer fonte. Por exemplo, na Finlândia, quando eu visitei lá usinas de geração de energia queimando a vácuo de madeira, eles usavam muito, principalmente nas plantas de produção de papel, toda aquela galhada que não era usada para a produção de papel era tudo queimado, né? Mas praticamente ou então fazer um briquete também, eles usavam muito turfa lá para fazer briquete com turfa. Que também, não sei se o Brasil tem. Laís, essa viagem que você vai fazer para lá, esse tempo deve ser mandado. Sim, realmente o resto resíduos, né, de eucalipto são muito usados nessa indústria de SAF nos países nórdicos. A gente tem uma baita indústria de papel no Brasil, né? Também, então. E resíduos da indústria civil, da construção civil também podem ser usados. Só um comentário adicional da questão do resíduos sólidos, né? Agora, assim, dentro do marco regulatório, o Estado tem que cumprir, as prefeituras têm que cumprir, eles têm que ter um plano, né, para o que eles vão fazer com os resíduos. Então, a gente pode dar a solução para isso. Não quer dizer que vai ser um processo fácil, mas talvez se começar com a cidade de São Paulo, com a cidade do Rio de Janeiro, né, fazendo esse tipo de processo, a reutilização desse resíduo, talvez outras se inspirem e aí vai. Agora, a política pública, ela tem que saber, né, ser feita de forma transparente, de forma com compliance, para não ter esse tipo de questão, mas eu entendo o seu ponto, porque somos um país que realmente, às vezes, respira corrupção, né? E antes de passar a palavra para o professor Flamínio, a questão da eficiência em relação a combustível, né, litros por voo, enfim, isso aí não se altera, como o professor Mike Lu falou, mas cada rota e cada tipo de matéria-prima que você usa em cada rota vai ter uma eficiência diferente em relação à pegada de carbono. Então, isso também é significativo na hora da gente pensar na Renova Calc ou no mecanismo de mostrar que a gente está usando um SAF mais sofisticado para compensar as emissões do próprio Corsia, né? Então, se nesses mecanismos a gente conseguir colocar que está usando, né, está fazendo processo usando biogás que veio, né, dos lixões, aí, obviamente, usando o Fischer-Tropsch, a nossa nota de eficiência vai ser muito melhor, gerando mais créditos, né, do que usando oleaginosas que venham, né, da própria soja, ou a refa usando gordura animal, também é muito melhor do que você usar a soja. Então, isso tudo que faz também diferença na eficiência do combustível. Então, o professor Mike Lu citou o caso da Macaúba, é interessantíssimo, porque daí você, assim como no programa do biodiesel, né, usar essas áreas, né, reflorestamento, colocar isso na conta, né, a Macaúba é algo que a gente pode explorar bastante, até foi o projeto aqui, professor, estava também na UFG, para biodiesel, né, sendo também avançado nessa questão, então, quem sabe a gente consegue dar outro gás nesses estudos com a Macaúba também, sendo um grande potencial aí para a gente avançar. E programas que envolvam, às vezes, essa parte de reflorestamento junto com o selo social, como é o caso do biodiesel, né? Então, isso também é pensado, não só olhar a tecnologia, olhar a matéria-prima sustentável, mas a parte socioambiental de forma geral. Esses comentários que eu não queria deixar de fazer. Ok, o Flamínio, passar para o Flamínio para a pergunta, e nós vamos nos aproximando do final, tá, pessoal? Era um comentário sobre a fala do Mike sobre o hidrogênio verde. Eu acho que o Brasil tem uma
fonte para o futuro, até mais promissora que a solar e eólica. O fator de capacidade da fotovoltaica é 22%, a da eólica, uns 43%. E a da OTEC, que usa o gradiente de temperatura dos oceanos, é de 70%. E ela também puxa água pura de 1 quilômetro abaixo, e ela é rica em nutrientes, e ela renova a água dos litorais. Então, fica essa semente para o futuro, a não ser que o Mike queira comentar, ou mais alguém. Eu acho que é uma excelente opção. Seria o gradiente térmico nas marés? Não, de temperatura de 20 graus. A 1 quilômetro de profundidade, a temperatura é constante 5 graus. E na superfície tem uns 27, 28. Esse gradiente de temperatura? Então você pega a água quente, evapora a amônia, passa numa turbina, gera eletricidade. Depois, com a água fria, você condensa a amônia e você faz um ciclo termodinâmico. Já existe no Havaí, no Japão, alguns países já começaram com isso. Vivendo e aprendendo, vai hein? melhorar, né? Porque o aquecimento da superfície está esquentando. Traz uma vazão gigantesca de água fria, 5 graus. E ele renova fitoplâncton. Tem uma série de vantagens. Uau! O Carlos Nobre também tem uma pena nesse assunto. É como aconteceu com a eólica, né? Quer dizer, ainda é muito caro no momento, em base às experiências que você mencionou, mas um dia pode chegar lá. O solar era 10, 50 vezes mais caro há 10 anos atrás e caiu totalmente, né? Agora, eu queria comentar uma outra coisa, uma pergunta do Paulo lá no início, né? Um contraste grande entre SAF e etanol, por exemplo, é que o etanol você usa o carro flex, né, com 100%, ou usa a mistura de 27%, ou agora aumentando para 30%. E é normalizada como obrigatório em todo o país. Então, você tem que levar 30% de etanol lá para o Acre. No SAF não existe isso. Você pode usar só em Guarulhos e pronto. Você não precisa colocar em cada aeroporto. Porque o que interessa é a soma total, o volume total de SAF que foi usado e não, e como você pode usar em qualquer proporção nas turbinas, você não precisa pensar em modificar nada, nem levar, nem transportar. Como a Laís mencionou, São Paulo é o principal consumidor de jet fuel, então aí é que vai ser a principal uso, né? Em Guarulhos, por exemplo. Mas pode misturar em qualquer proporção? Não. Até 50%, dependendo daquelas 8 rotas que a gente mencionou. Tem algumas que é menos que 50%, por enquanto. Mas se Minas Gerais tem outro potencial e é economicamente competitivo, pode ser que Belo Horizonte tenha até mais que São Paulo. Vai depender exatamente de onde é mais eficiente. Então, isso é uma vantagem enorme em relação ao etanol, que não é assim. Você tem que ficar carregando coisas e perdendo energia. Imagina levar etanol lá para o Acre, porque não tem produção. É uma loucura. Mas é obrigatório. Tem uma norma da ANP que obriga que qualquer gasolina comercializada no Brasil para veículo tem que ter agora 30%, vai ter 30%, mas tem 27,5%. Né? Muito bem. Precisava ter 10%. O Robson... Tecnicamente, só precisava ter 10%, porque é o número de moléculas de oxigênio que você tem que agregar para ter queima completa. Aqui nos Estados Unidos é 10%. Bom, Pitelli, por favor. Eu sei que nós estamos no fim e você é breve. Toda essa nossa conversa sobre SAF me lembra de uma experiência que eu tive. Eu trabalhei na DuPont, né, que foi a empresa que inventou o Freon, né? E o Freon tinha um problema da camada de ozônio, e eu trabalhei exatamente no departamento de Freon, né? Exatamente durante a transição. Então, nós tivemos uma experiência lá na DuPont, desenvolvendo o produto, e fechando a boca dos professores da Califórnia, né? Da Universidade da Califórnia, para eles não atrapalharem o nosso negócio, né? Que eles falando e botando a boca no mundo, e a DuPont precisava manter a posição junto com uma outra, acho que era a Hoechst, também a alemã. Dividiu o mercado mundial nisso, sendo que a DuPont foi a inventora.
O que aconteceu no final foi o seguinte, a Dupont dominou tudo, vontades de governo, tudo, porque ela estava sentada no dinheiro, né, tinha muito dinheiro, tinha toda a influência, né, ela criou um novo produto e fez o phase-out de um e a introdução do outro gradualmente, dominando, inclusive, os fornecedores de peças de compressor, porque a geladeira, trocando o fluido, tem que trocar peças. Não é assim. E também tem a questão da distribuição das peças no mundo inteiro, a fabricação dessas novas peças, né? Os players já estão no lugar, os fabricantes de compressor já são aqueles. Você acha que eles vão ceder só por causa da camada de ozônio? Não. A Dupont fez toda a mudança e manteve o cabresto curto no mercado. Eu fico pensando que a Dupont não é assim. Eu já trabalhei na Shell também, né? Muitos anos trabalhei na Dupont, na Shell. Agora eu estou trabalhando no governo, por acaso no Ministério das Minas e Energia, bem na área de transição energética. Então, Laís, eu acabo de ser transferido pelo governo federal para trabalhar no Ministério. Embora eu esteja com problema de saúde, eu estou em São Paulo. Mas já estou interagindo com eles, mas vai ser muito interessante, porque eu vi transições anterior da Dupont, né? E a Shell é muito mais poderosa do que a Dupont, né? E tem a BP e tem várias outras, né? Então, a gente está ignorando as pressões financeiras. Laís, quer comentar? Obrigada, professor Pitelli. Sabe que na época que eu conheci o Arnaldo, que eu estava estudando nos Estados Unidos, era exatamente isso que eu fazia. Eu fazia o track the money, quem que está dando mais dinheiro de lobby para aprovar qual legislação, né, e influência de discurso, e quais os grupos pró ou contra etanol, como que estava esse debate no Banco Mundial, quais eram as empresas por trás dos vários discursos, né, contra o etanol. Então, obviamente, quando eu pensei o estudo de SAF, dos vários países analisados lá, os Estados Unidos era onde era mais fácil identificar quem era contra, né? E principalmente umas organizações mais radicais ligadas ao meio ambiente, que defendem o meio ambiente, mas é aquele tipo de discurso que o avião não pode usar SAF, ele vai ter que ser elétrico, né? Então, eles querem hidrogênio, eles não querem saber de biocombustíveis e entram nesse debate que, obviamente, talvez num futuro não tão distante, mas não vai ser tão rápido assim para a gente ter esse tipo de avião a hidrogênio. E um paralelo aqui, um dos meus tios, né, 2 trabalhavam na Embraer, muito antes de eu pensar em estudar isso, né, e um deles trabalhava com Ipanema, especificamente, né, que então a gente fala tanto de SAF, mas a gente já tinha um avião agrícola movido a etanol, né, tanto tempo aqui também. Mas, como o Arnaldo mencionou, assim, o debate do SAF é interessante porque você vê as grandes petrolíferas também fazendo anúncios interessantíssimos com relação à SAF. E a Petrobras falou, eu vou produzir 6 mil barris por dia, né? Então, eu acho que, assim, o lobby agora está mais pró-SAF, né? Aqui no Brasil, eu realmente tenho dificuldade de identificar exatamente as resistências que possam surgir além do Ministério, né, da Economia, da Fazenda, porque daí vão entrar na discussão sempre, né? Vai aumentar o preço da passagem, quem que vai pagar esse custo? Porque se vai custar mais caro a sua mistura, né? A companhia aérea repassa para o passageiro. Mas aí, de repente, é o fato de você ter o BNDES ajudando, né, nessa transição, como você mencionou. E que bom que você está agora também no Ministério de Minas e Energia e que a gente possa estreitar esses diálogos, né? Porque ontem a gente estava aqui com o pessoal, com o Juliato, né, que está nessa secretaria também. E falando de hidrogênio. O hidrogênio, a gente tem um apoio agora da FAPEG para a UFG de 24 milhões para a gente desenvolver um centro de excelência aqui em hidrogênio. E como, né, a gente mencionou, usando água, né, e capturando carbono, seja lá como, né, queiram entender, né, se isso faz sentido ou não, mas a gente pode, então,
com o Fischer-Tropsch, a partir desse syngas, produzir, então, o SAF. Aqui o projeto, na verdade, era pensar em água de resíduo industrial, né? Pegar esse tipo de água, não pensar até em água, né, que pode ser usada para outros fins, né, de bebida, água potável. E essa é uma preocupação do governo, principalmente do presidente Lula, que já falou, por que a Alemanha está querendo investir tanto aqui, né? Será que eles querem a nossa água, que lá eles não têm? Então, se a gente busca soluções que usam essas áreas industriais, né, que não teriam competitividade com água para a população ter acesso, né, beber, saneamento, enfim, é outra preocupação que a gente tem que ter do lado do saneamento. Mas acho que realmente é um debate que eu espero que os congressistas entendam, talvez a gente tenha que reforçar ali por meio de audiências e fazer esse tema rodar mais especificamente, seja para a SAF ou para os projetos de hidrogênio. O Ceará tem se destacado como um estado que realmente também tem investido muito, e o Paraná também tem investido bastante nessa área também de hidrogênio. Então, entendo que o Brasil tem realmente um grande potencial exportador de energia, né, em todos os sentidos, seja para a SAF e outras fontes aí. Muito bem. A gente está chegando ao final e eu costumo brindar o palestrante por toda sua grandeza em ter nos proporcionado bons momentos agradáveis de conversa, apesar de tudo que aconteceu hoje, né? Apesar de toda a loucura que nós passamos, eu agradeço a vocês. Espero que não tenham entrado no computador da gente. Não vão, acho que não chega tanto. Até a próxima, então. Eu queria agradecer a Laís, especialmente por esse ruído todo que a gente teve no início, e a todo mundo que permaneceu até o final, porque tiveram que voltar, encontrar o novo link, né? E persistiam, né, em escutar a Laís. Então, eu peço obrigado a todo mundo. Foi um prazer, realmente não foi nenhum. Muito obrigada. Eu peço desculpa aos que estavam participando, que nós não pudemos recolocá-los na gravação por não ter o WhatsApp deles, e então eles vão ter que olhar a gravação. Então, obrigada. E Paulo, é álcool também que você está tomando, tá vendo? É energia aqui. Tá pura. É movido a álcool. É movido a álcool. Só 12%. Saúde. Esse álcool não é verde, né, Paulo? Não é verde esse álcool. Esse álcool não é verde, não é verde. É da pode uva. Ser sustentável, pode ser sustentável. Não tem vinho verde, não é por isso. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.